Na nossa última videoaula, trabalhamos com o exemplo do planejamento fatorial 2 ao cubo. E agora vamos pegar um planejamento fatorial um pouco mais complexo com uma variável a mais. Então deixa eu limpar aqui o console, limpar aqui a parte gráfica e eliminar esses objetos aqui que foram criados. Pronto, então vamos adaptar esse programa. Inclusive eu vou salvar aqui com outro nome, então Save As. Então vai ser um planejamento fatorial 2 a quarta. Então vamos modificá-lo aí, né? Então voltamos aqui ao livro do professor Benício Barros. Nós estamos na página 125 do PDF. Corresponde à página, deixa eu ver aqui, 114 do livro. Então aqui nós temos um planejamento fatorial onde foi incluído um quarto fator, no caso o pH. Então você tem aí temperatura, catalisador, concentração e pH, você tem os níveis inferior e superior aí desses fatores, acho que você consegue ver bem aqui, né? Ó. Então nós vamos criar a matriz de planejamento. Então estamos usando aqui a biblioteca ALG Design. Lembrando que antes de usar essa biblioteca você precisa instalar o pacote ALG Design. Vou deixar em comentário aqui, porque eu já instalei. Então agora nós vamos gerar um planejamento fatorial que eu vou chamar de, vou armazenar aqui no objeto, né? Vou usar aqui essa função gen.factorial. Planejamento fatorial é 2 levels, 2 níveis, número de variáveis agora 4, né? E a quarta variável é pH, então vou vírgula, entre aspas, pH. Qual é a tabela aqui? Tabela 3-6, né? Então, tab 3-6, Benício. Bom, vamos lá, executar primeiro essa função gen.factorial e o resultado vai aqui nesse objeto que eu chamei de plan. Gerado o objeto aqui, então aqui eu tenho o planejamento fatorial, tá aqui, né? E se eu quiser observar aqui no console, eu executo aqui também. E vou salvar usando a função write.csv. Como argumentos da função, eu ponho o objeto aqui que eu quero salvar e o nome do arquivo, né? Executo. Vamos ver se aparece lá no meu, onde eu estou aqui, tab 3-6, foi criado agorinha, ó, 10:27, 10:27, foi criado agorinha. Bom, eu vou eliminar essas aspas aqui que não são necessárias. Então, como é que eu faço? Eu vou selecionar uma aspa aqui, eu estou no bloco de notas, né? Editar, substituir, então já aparece aqui bloco de notas, localizar aqui entre aspas e substituir por absolutamente nada, né? Então vamos lá, substituir, tiramos as aspas. A primeira coluna corresponde ao número do ensaio, então vou por aqui ensaio. Segunda, temperatura, catalisador, concentração, pH, que são os 4 fatores, e o último é o rendimento da reação, né? Rendimento. Detalhe, os ensaios foram realizados sem duplicata aqui, né? Esse aqui foram realizados sem duplicata. Então não preciso ficar copiando e colando linhas igual eu fiz no caso anterior, né? Então vamos lá. Um pouco mais simples então, mas ao mesmo tempo tão trabalhoso quanto, né? Porque são mais ensaios, 16 ensaios, né? 2 a quarta, 16 ensaios. Então vamos por as respostas: 54, né? O rendimento, 85, estou pondo vírgula como separador, 49, 62, 64, 94, 56, 70,
52, 87, 49, 64, 64 de novo, 94, 58 e 73. Agora vamos verificar se enfim, se eu digitei certo. Vamos lá: 54, 85, 49, 62, 64, 94, 56, 70, 52, 87, 49, 64, 64, 94, 58, 73. Aí está. Deixa eu tomar uma água aqui. Pronto, né? Salvar. E vamos começar lá a modificar o código. Cadê aqui? Então aqui é a tabela 3.6, né? Uma vez que eu modifiquei lá, eu agora vou fazer o upload dessa tabela, desse arquivo aqui, usando a função read.csv e como argumento o nome do arquivo, tab3-6 Benício, e os dados aqui eu vou colocar, enfim, o que tem dentro desse arquivo que acabamos de editar, vou colocar nesse objeto chamado dados. Então eu executo, repare que o objeto foi criado aqui, e aqui está. Tá faltando alguma coisa aqui, tem alguma coisa errada, tá faltando o ensaio e o rendimento. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vamos lá. O que eu fiz de errado aqui? Tab 3-6 underline Benício. Será que eu copiei certo o arquivo? Acho que tá. Não tô vendo nada errado aqui. Eu não sei se eu copiei o nome certo. Vamos lá. Vamos de novo. Deixa eu ver aqui se eu copiei o nome certo. Deixa eu limpar aqui e vou executar novamente. Agora sim. Aí temos a primeira coluna, ensaio. Eu não preciso, na verdade ela vai nos atrapalhar aqui se eu a mantiver. Então eu vou executar esta linha aqui para remover a primeira coluna. Mas eu acho que eu poderia usar essa linha, mas também eu poderia usar uma outra linha. Tipo, deixa eu ver aqui, ó. Dados 1 igual, deixa eu tentar aqui, null. Vamos ver se vai funcionar isso aqui para eliminar a primeira coluna. Não tenho certeza. Vamos ver aqui. Eliminou. Tá aí, né? Então podemos tocar em frente. Você pode ver se há interação. Na verdade, parte desses... Veja que nesse caso aqui nós temos 4 variáveis, né? Temperatura, catalisador, concentração e pH. Em outras palavras, nós vamos ter aqui 6 interações entre dois fatores. Os primeiros gráficos de interação já estão aqui, ó. Já temos, ó, tem interação temperatura catalisador, com certeza significativa, porque os gráficos, as retas aqui não são paralelas. Interação temperatura concentração não é significativa. Interação catalisador concentração também não. Vamos editar uma linha aqui para ver a interação temperatura. Interação temperatura pH, acho que tem essa interação, né? Não, temos o gráfico aí. Vamos por aqui interação. Então temperatura pH, aqui onde tem consul põe o pH, P minúsculo A maiúsculo, rendimento, temperatura, o Y aqui vai ser o pH, interação temperatura, pH, vamos ver como fica, pH, tá aí, né? Bom, eu acho que a interação temperatura pH existe, mas eu não sei se ela é significativa. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu estou fazendo a coisa certa. O primeiro gráfico aqui é em temperatura
rendimento. Então, quem está no Y, sim, quem está no X vai primeiro aqui. Então, dados, mudar aqui, pH, dados temp, temperatura, primeiro, deixa eu revisar aqui, ficou um pouco confuso aqui. Interação temperatura catalisador, então eu declaro primeiro a temperatura, tá certo. Temperatura, então estava certo. Temperatura catalisador, né? Primeiro X, depois o Y, eu declaro. Pronto. Temperatura pH. Existe uma interação temperatura-pH, efetivamente as retas não são paralelas. Agora, o quão importante essa interação, talvez os gráficos de barra possam nos dizer. Com certeza, os resultados da regressão nos indicarão o quão significativa é essa interação, e também o gráfico normal dos efeitos que nós vamos ver daqui a pouco. Então vamos ver aqui. Então nós temos aqui, deixa eu até anotar, nós vamos ter, tá anotado já aqui, ó, temperatura catalisador, já fizemos, temperatura concentração, temperatura pH, catalisador concentração, tá aqui. Faltam duas interações ainda, catalisador pH, né? Então, catalisador pH, aqui põe pH, interação catalisador pH. Também existe uma interação entre catalisador e pH, agora o quão importante essa interação não sei. O quão significativa a ponto de ser levada em conta nos resultados finais, não sei. E por fim, interação concentração pH. Então deixa eu modificar aqui, interação, vou pôr aqui conce, cadê aqui, e pH. Então, interação, concentração, pH. Deixa eu ver só se tá tudo certo aqui. Primeira interação, temperatura catalisador. Segunda interação, temperatura concentração. Terceira interação, temperatura pH. Deixa eu só ver aqui se eu tô, isso mesmo. A outra interação é catalisador concentração, depois você tem interação catalisador pH, catalisador concentração, catalisador pH, e por fim concentração catalisador. Então aqui eu acho que tem que pôr concentração. Concentração vai estar no X. Concentração. Vamos ver aqui. Concentração pH. Concentração pH, a interação provavelmente não é significativa. Então podemos agora verificar melhor tudo que vimos aqui nesses gráficos. Esses gráficos, quando você for estudar pelo livro Como Fazer Experimentos, você refaz os gráficos aí e analisa melhor com base no livro. Vamos lá, gráficos de barras, né? Gráficos de barras que nós temos aqui, essas interações, né? Então, a gente já viu essa parte do código aqui. Então aqui nós temos a interação temperatura catalisador. Definitivamente você tem uma diferença no efeito do aumento da temperatura sobre o rendimento da reação, a depender do catalisador, né? Tipo aqui, ó, passa o catalisador de -1 para +1, você tem esse aumento
quando o catalisador, desculpe, passa a temperatura passando do nível inferior para o nível superior, com o catalisador A, você tem esse aumento significativo do rendimento. Quando o catalisador for o catalisador B, passando a temperatura do nível inferior para o nível superior, o aumento do rendimento é bem menor. Então, definitivamente você tem aí uma interação. Bom, agora vamos ver aqui a interação temperatura, cadê aqui? Concentração, né? A interação já não é tão significativa. Depois, catalisador, concentração, tá aqui. Temos mais 3 interações, né? Já que temos 4 fatores, né? Então são 6 interações entre 2 fatores. Uma das interações ali seria a temperatura. Vou por aqui QQ, vou criar um objeto QQ, depois vou printá-lo. Temperatura pH. Então a gente tem construir, transforma. Eu coloco um pH. Deixa eu ver aqui. Temperatura pH. Tem mais alguma coisa para mudar aqui? Acho que não. Faltou alguma coisa aqui. Face grid. Sim, aqui. pH. Agora sim. Então, acho que a interação temperatura-pH não é significativa. O que nós temos aqui nesse gráfico? pH no nível superior, azul claro. pH no nível inferior, azul escuro. O Y é o rendimento. O X aqui você tem temperatura no nível inferior, temperatura no nível superior. Quando você tem o pH no nível inferior, você tem este aumento aqui de rendimento, que é muito próximo do aumento do rendimento quando o pH está no nível superior. Então, eu diria que a interação temperatura-pH não é significativa. Apesar dos gráficos de... Olha aqui, interação temperatura-pH, aqui, temperatura-pH, interação temperatura-pH. Apesar das retas não serem paralelas, como eu falei, eu não sabia se essa interação era significativa, porque elas se cruzam. Ela não é significativa, com toda a certeza, olha só. Independente do nível do pH, o efeito do aumento da temperatura não muda o rendimento da reação. Então foram 4 interações. Aqui tem uma outra interação, que é a interação... vamos lá. A gente já tem aqui temperatura catalisador, temperatura concentração, catalisador concentração, temperatura pH, então falta catalisador pH. Cadê aqui? Catalisador pH. Vou pegar esse código aqui, vou modificar. Então eu vou chamar de S, vou criar o objeto que eu vou chamar de S e depois vou graficá-lo. Então, catalisador pH. O que mais tem aqui? Tem mais alguma coisa, será? Catalisador pH. Vou executar. Acho que eu fiz certo o código. Você vê que, novamente, quando passa do catalisador do nível inferior para o nível superior, o rendimento da reação diminui. Porém, essa diminuição do rendimento da reação é praticamente independente do pH. Então, dá a impressão que a interação catalisador-pH não é significativa. Está faltando qual interação agora? pH concentração, eu acho, né? Falta pH concentração, vamos ver. Ou concentração pH. Aqui vimos catalisador. Então vamos. Concentração pH. Deixa eu criar um outro objeto. Esse objeto eu vou chamar de T. Então, chamando de T. Então agora eu vou pôr concentração aqui. Concentração. E
versus pH, vamos ver se vai dar certo. Tá aí. Então você tem, aliás, aqui o eixo X aqui tem que ser concentração, né? Concentração. Importante verificar isso, né? Executo. Tá. Então o que nós temos aqui nesse gráfico? pH no nível inferior, azul escuro. pH no nível superior, azul claro. No eixo X a concentração e aqui rendimento. Então repare que independente do pH, quando há um aumento na concentração, você tem um aumento no rendimento da reação. Porém, esse aumento ele praticamente não muda se você está no pH baixo ou no pH alto. Então, a interação pH concentração não é significativa. Vamos dar mais uma olhada geral nesses gráficos de barra que eu montei aqui. Então, você tem interação temperatura catalisador significativa, interação concentração catalisador não é significativa, interação pH temperatura também não é significativa, interação concentração catalisador não é significativa, interação catalisador pH também não. Eu acho que é temperatura catalisador apenas, são as interações importantes. Bom, vamos lá, vamos fazer a regressão aqui. Vamos fazer a regressão. Ó, do jeito que está aqui, ó, eu vou criar o objeto chamado Model1. Vou usar aqui a função lm, que eu acho que é Linear Modeling. O variável dependente, ou seja, o y, é o rendimento, e as variáveis independentes vou usar todas aqui. Não vou, desse jeito que está aqui, não calculo interações entre dois fatores. Ó, executo, aqui está o sumário. Então, repare que não tem interações calculadas aqui, né? Se eu quiser declarar de uma forma diferente, eu poderia colocar dessa forma aqui, ó, fórmula igual rendimento, e aí TU, que separa rendimento, que é o y, a sua variável dependente, das variáveis independentes, que agora tem mais uma, que é o pH. Então, põe aqui mais pH. Repare que os resultados serão absolutamente os mesmos. Mas eu quero calcular as interações. Como são ou melhor, como são 4 variáveis, eu posso ter até interação entre 4 variáveis. O que seria possível, embora muitíssimo improvável. Executo aqui e olhe, repare só, ele calculou aqui os valores dos parâmetros da equação de regressão, porém não calculou o erro, né? Por quê? Porque nesse caso aqui você teria, deixa eu ver aqui, 4 mais 6, 10, mais 3, 4 mais 6, 4 efeitos principais aqui, 4 efeitos principais, mais 6 interações de dois fatores, 4 mais 6, 10, mais 3 interações entre 3 fatores, mais uma interação, que daria 13, mais uma interação entre 4 fatores, mais o intercepto. Então isso aqui daria quantos? 16 parâmetros? Eu até perdi a conta aqui, né? Enfim, o 16, ó, vamos lá. Vamos voltar aqui. 4 mais 6, 10. Mais 4, 14, 15, 16. Você teria aqui o número de parâmetros do modelo igual ou superior ao número de ensaios. Então ele não consegue calcular aqui o erro e nem a significância, né? Por isso vamos calcular só até a interação entre 3 fatores. Afinal, uma interação entre 4 fatores, eu nunca vi situação real envolvendo interação entre 4 fatores. Então vamos por aqui, mudar aqui para 3. Executo. Agora sim ele conseguiu calcular os erros e, além dos erros, a significância aqui, os valores P. Repare que
você tem o intercept, efeito da temperatura, do catalisador, da concentração. Repare que o efeito do pH ele é tão pequeno que é da ordem de grandeza do erro. Ó, aqui está o erro calculado. E o valor P correspondente é, digamos assim, muito alto, então o pH não é significativo. E a única interação significativa, como nós vimos aqui, é a interação temperatura-catalisador. Todas as demais não são significativas. Poderia ver aqui o gráfico dos efeitos. Deixa eu ver aqui, gráfico ou melhor, o gráfico normal dos efeitos. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Já está, digamos, codificado aqui para executar. Executando, tudinho. Então, aqui está, olha, ficou bonito esse gráfico normal dos efeitos. Então, os efeitos principais: temperatura, catalisador, concentração, além da interação temperatura-catalisador, são estatisticamente significativos. Os efeitos, as interações que caem aqui nessa reta, eles não são estatisticamente significativos. Então isso aí, digamos, corrobora, confirma com o que eu já vinha falando ao longo desta longa videoaula. E para concluir, vamos verificar aqui se os efeitos calculados coincidem com, na verdade, se os parâmetros aqui da regressão coincidem lá com os efeitos calculados. Obviamente, o efeito deve ser o dobro do parâmetro de regressão, né, como vocês já viram. Então aqui nós temos o arquivo, né? Aqui, vamos lá procurar os efeitos. Então o que nós vemos aqui, efeitos, deixa eu diminuir um pouco aqui para a gente conseguir comparar. A média de todos os ensaios, aqui o intercept 67,188 aproximadamente, isso aqui. Temperatura, efeito da temperatura 22, então lá tem que estar 11,4. Efeito catalisador menos 14,1, então dá 7,06, então tudo certo aqui, né? Efeito da interação, menos 8, então lá tem, se aqui está menos 8,6, lá tem que estar, no R tem que estar menos 4,3, vamos lá, temperatura catalisador está aí. Bateu tudo direitinho. Obviamente, os efeitos principais são, digamos assim, a magnitude seria o dobro em relação aos parâmetros da equação de regressão. Porque lembra que os efeitos principais seriam a variação no rendimento quando os fatores variarem do nível menos 1 para mais 1. Enquanto a equação de regressão te dá os efeitos, ou melhor, o efeito dos fatores sobre o rendimento quando por unidade variada, não por duas unidades, né? Por isso que aqui sempre você vai estar a metade, exceto aqui no intercept. O erro é a segunda coluna numérica, né? Vamos dar uma olhada aqui no erro, se a gente consegue ver. Ele calculou o erro aqui. Não, ele não calculou não. Nesse caso, o erro... sim, calculou aqui o erro por efeito. Variância por efeito, então o erro 0,54. O erro deu um pouquinho diferente aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Erro 0,54. Aqui a metodologia de cálculo de erro é um pouco diferente, mas completamente válido, né? E no mais aqui você vê que os efeitos principais e interações coincidem completamente. Então, por hoje é só.